Alexandre aí, aparecer para a gente aí ao vivo aí. Alexandre. Bom dia! Bom dia, meu amigo! Como vai, meu amigo? Tudo bom? Tudo na paz. Seja bem-vindo à nossa live. Um Muito pedacinho de obrigado, muito Portugal do obrigado. Brasil e um pedacinho do Brasil aí em Portugal. Já fiz essa troca e adorei. Washington, bem-vindo. Gosto em vê-lo. Igualmente, obrigado. Tamo junto aí. Famalicão já está de novo na primeira. Está seguindo aí? É o meu grande orgulho, né? Além de estar na primeira, fazendo aí um campeonato excelente. É excelente mesmo. Realmente está fazendo um trabalho a todos os níveis. O Famalicão está surpreendendo até na mídia social. Exatamente. E, só para você ter ideia, o treinador do Famalicão, o diretor desportivo e muita gente ali, tudo da minha época. Sério? E olha que já... sério. O treinador do Famalicão é de Matosinhos atualmente. Hã? O treinador do Famalicão atualmente é da minha cidade, é de Matosinhos. O João, gente da melhor qualidade. Nos enfrentamos muitas vezes, né? Porque eu como central, ele como avançado, já tivemos bons embates. Bacana, Alexandre, eu vou Estou pedir aqui à vossa disposição. Eu jogava de central. Alexandre, eu gostaria que você fizesse aí uma apresentação rápida aí, falasse um pouquinho aí de você, quem é Alexandre Ribeiro e sobre a Soccer Life, né? Falasse um pouquinho aí para quem está... Uma apresentação rápida é difícil, Adson. Como é? Uma apresentação rápida é difícil. Alexandre Ribeiro sou eu. Faz um resumozinho aí, só para as pessoas saberem com quem é que a gente está aqui, cara a cara. O Soccer Life foi uma consequência, foi uma sequência que nasceu e cresceu e ganhou forma depois do grande desafio que nós tivemos. Nós tivemos um desafio, quando eu digo nós, é assim, eu sou torcedor do Porto, né? E eu fui durante muitos anos torcedor do Porto, tendo atividades fora do futebol. Eu estou no futebol há sensivelmente mais ou menos aquilo que o Washington jogava cá em Portugal. Eu estava a viver no estrangeiro quando ele jogava cá. Então eu fui desafiado por muitos amigos, não é? Eu cresci com o Vítor Bahia, eu cresci com o Domingos Oliveira. Eles eram ambos de Lessa de Palmeiras, eram jogadores do Futebol Clube do Porto, que da minha época atingiram grandes patamares. Vítor Bahia é grande goleiro. Só que eu fui jogar para o Porto, mas eu não fui jogar futebol, eu fui jogar handball. Então o que é que aconteceu? Aconteceu que depois houve um distanciamento, eu segui a minha atividade profissional normal e a dada altura eu fui viver para o Brasil e fui desafiado pela direção do Futebol Clube do Porto a criar a delegação do Porto no Brasil. Quer dizer, os clubes portugueses, por ter uma diáspora muito grande pelo mundo fora, são dos poucos clubes, foram os primeiros e são dos poucos clubes que têm escritórios espalhados por vários lugares. Pelo Brasil, hoje em dia o Brasil está encerrado por questões político-sociais, mas que não vem ao caso. Mas foram abertos na Venezuela, Nova Iorque, África, vários países onde existe a diáspora portuguesa. Eu abri em 2006 para 2007, abri o escritório desafiado pelo Futebol Clube do Porto, abri o escritório e a atividade do Porto no Brasil, e esse trabalho durou cerca de 8 anos, até meados de 2014, e na sequência de 2014, que já era um projeto que já vinha sendo trabalhado, o desenvolver formação, porque o Porto foi o clube que mais revelou talentos brasileiros em Portugal e na Europa. E, portanto, havia uma vontade e uma necessidade de fazer um trabalho mais avançado. Eu abri a delegação da Colômbia, nós iniciamos os campos no Canadá. Portanto, foi um trabalho que foi muito agraciado e muito gratificante. Percorri o Brasil inteiro, conheci as realidades do Brasil. O Brasil é um país multicultural, é um país maior que a Europa,
as pessoas que julgam que estar na Bahia e estar em Rio de Janeiro é completamente diferente, estar em Curitiba ou estar em São Paulo são realidades diferentes e o futebol é o mesmo. E isso traz ao jogador brasileiro uma capacidade de adaptação que já é válida, porque quando ele circula dentro do país, ele tem que se adaptar a várias realidades diferentes. Mas o projeto que me aliciava na altura, que eu vinha de uma outra área de atividade, e fui desafiado por amigos de infância e amigos que já estavam ligados ao Porto, nas várias tranches. O Vítor Bahia, na altura que eu fui desafiado, estamos a falar em 2007, o Vítor Bahia era o diretor de Relações Internacionais do Futebol Clube do Porto. Hoje em dia ele é repórter num canal de televisão, porque a Federação Portuguesa é a única federação no mundo que tem um canal de televisão, que é o Canal 11, que transmite todos os dias uma programação ligada ao futebol nacional e feminino, masculino, beach soccer, futsal. Mas o Vítor, na altura, era diretor das Relações Internacionais, o Henrique Paes era meu amigo também e era o diretor da Porto Comercial, Pinto da Costa, nosso querido presidente, já me conhecia há muitos anos. Então, juntou-se a fome com a vontade de comer. Eu estava no Brasil a negócios, e fui desafiado para fazer as primeiras peneiras do Porto no Brasil. Nós fizemos peneiras do Porto em Fortaleza, fizemos peneiras do Porto em Fortaleza, Taubaté, e a grande peneira do Porto nós fizemos durante o Campeonato do Mundo 2014 em Campinas, onde nós estávamos sediados juntamente com a seleção brasileira. Depois, por uma estratégia do Porto, havia uma intenção de encerrar as atividades diretamente do Brasil e queriam que eu migrasse para um outro país da América do Sul. Honestamente, eu já não tinha, vamos dizer, é preciso uma idade e uma capacidade de adaptação mental e emocional para encarar um outro país da América do Sul. Então eu não tinha, e então foi quando eu retornei para a Europa e deixei de trabalhar exclusivamente com o Futebol Clube do Porto. Continuo a trabalhar com o Porto, mas o meu sonho e o meu objetivo era trabalhar com formação. Então passei a trabalhar com todos os clubes de Portugal atualmente, inclusive com o Benfica. Trabalho inclusive com o Benfica, com todos os clubes, da primeira divisão até à sétima divisão, porque tem vários escalões, e já temos parcerias com vários clubes pela Europa. E o meu conhecimento, o meu aprendizado do Brasil é válido no sentido que eu tenho uma noção do que é que vai na cabeça do jovem brasileiro. Como é que ele pensa, como é que ele vê o futebol internacional, como é que ele vê como é que o futebol funciona. Então isso é um facilitador para realmente dar o direcionamento e o encaminhamento para o clube certo. Neste espaço, nós estamos à Soccer Life Experience, existe há cerca de uma dezena de anos, e nesses cerca de 10 anos nós fomos evoluindo. Inicialmente fomos fazendo testes, é quase como a situação atual do Covid-19, não é? Ele vai evoluindo consoante os testes, não é? Então nós fomos evoluindo consoante os testes, fomos vendo o que é que dava certo, o que é que funcionava. Hoje a nossa operação, ela concentra-se exatamente na América do Sul. Estamos a crescer um pouco para o Canadá, para os Estados Unidos, mas 90% dos atletas que trabalham connosco e que nós ajudamos e ampliamos os seus horizontes são do Brasil. Nós só trabalhamos com... Nós não fazemos publicidade, por exemplo, é uma decisão nossa. Nós não fazemos publicidade na televisão, nós não fazemos publicidade na rádio, nós não fazemos nenhum tipo de publicidade. A nossa comunicação restringe-se única e exclusivamente àquilo que hoje em dia é mais usado, que são as redes sociais. Portanto, nós trabalhamos com redes sociais, temos vários parceiros, fiz vários amigos no Brasil, muita gente ligada ao futebol, que nos encaminham craques e que nos encaminham muitos meninos que muitas vezes têm o sonho de jogar futebol, mas eles não estão preparados por algum fator, ou por um fator físico, ou por um fator emocional, ou mental, ou N fatores familiares, e nós direcionamos e explicamos que o futebol tem muitos lugares para se trabalhar. A pessoa não tem que ser automaticamente jogador de futebol. Ele pode ser
treinador, preparador físico, diretor, ele pode exercer N funções no futebol, onde ele poderá ter sucesso e seguir a sua vida. Espero que eu tenha sido resumido, porque eu gosto de falar, né? Mas basicamente é isso que nós fazemos. Bastante, e inclusive muitas na sua explicação aí, já responde inúmeras perguntas. Ontem de noite, o meu celular, muitos pais que não poderiam estar assistindo e que eu coloquei em alguns grupos sobre essa nossa live, me mandou algumas perguntas que vão tentar ver depois, porque aqui no Brasil você sabe que é cedo, então por ser sábado as pessoas costumam dormir até um pouco mais, né? Então me mandaram algumas perguntas. Horário do atleta, horário do atleta. O nosso horário é horário do atleta. E aí tem algumas perguntas que gostaria depois de estar aí te fazendo para você aí, mas também te confesso que dentro dessa sua explicação aí, até resumida, já responde muitas das perguntas que foram feitas. Você falou aí sobre Portugal e Brasil, eu digo o seguinte, os brasileiros, eu que acompanho mais o futebol de base, que é as crianças estão aí de 7, 14, 15 anos, eles falam muito do futebol europeu, o que me chama a atenção é que muitas vezes falam mais daí do que daqui. Então, qual é o sonho deles? Um dia jogar na Europa. E a gente sabe que tudo isso começa por Portugal, né? O pessoal diz aqui é o seguinte, Portugal é a porta de entrada do futebol europeu. Então, eu iria mais longe. Deixa só interromper para a gente conseguir responder ao máximo de situações. Hoje em dia nós fomos dos primeiros, quando digo nós, o Futebol Clube do Porto foi dos primeiros clubes a ter escolinha de futebol no Brasil. Era o AS, na época que nós iniciamos, era o AS Roma, que fazia alguns campos, e depois foi o Futebol Clube do Porto. Nós tivemos escolinhas em Fortaleza, tivemos escolinhas no Rio de Janeiro, tivemos escolinhas em Barra Mansa e tivemos escolinhas em Taubaté, que é interior de São Paulo. Seguiram as caminhadas do Porto, como já aconteceu noutras coisas, mas isso é um papo para outros dias. Então o que é que acontece? Veio o Real Madrid, veio o Barcelona teve uma época áurea, hoje em dia acho que a época áurea no Brasil das escolinhas é o PSG, e o PSG executam coisas que são muito boas e que alimentam o sonho e a vontade, porque é assim, o jovem ele tem que ser movido a alguma coisa, é como todo o ser humano. E para quem gosta de futebol, ele tem que ser movido ao seu sonho. E o seu sonho ajuda para que ele atinja os seus objetivos. Eu sou positivo a essas escolinhas do PSG, porque o PSG hoje é uma das maiores escolinhas aqui no Brasil, né? Inclusive o nosso programa, ele nasceu dentro de uma das escolinhas do PSG, meu menino, por ser atleta do PSG. E aí como é que ele está, Peu Baiano? Como é que ele está? Tá bem. Deve estar assistindo a gente aí, viu? Bacana. E aí nasceu a ideia de fazer o De Cara com Craque, nasceu dentro do PSG, e eu tenho rodado aí o Nordeste, acompanhando aí as academias do PSG, participando de alguns eventos que eles realizam a nível Brasil, e que são eventos muito grandes, o que já dá um pouquinho da ideia para essa garotada de o que é ser um jogador de futebol. Mas vamos lá, tem surgido aqui, Alexandre, algumas perguntas, como eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque é muita coisa, e a gente acaba tendo um tempo limitado, a não ser que a gente entre depois, mas eu gostaria... A gente deixa uma marcação para o próximo sábado, vamos lá. E aí, algumas pessoas já vão chegando aqui, já estão perguntando, estou perguntando o seguinte, o Soccer Life Experiência, a partir de quantos anos esses garotos já podem começar a se preparar para estar indo fazer esses treinamentos? E gostaria que você falasse também como é que funciona esse treinamento aí. Vamos lá. O Soccer Life Experience, essencialmente, nós trabalhamos atletas dos 16, 17 anos aos 23 anos. Porque nós defendemos, pela experiência do que nós fomos tendo, que um atleta ele tem que tomar a sua decisão, se é isso que ele quer fazer para a vida, porque é uma decisão para a vida. Essa decisão depende dele e depende da família. O Washington é um ex-atleta, ele sabe o quanto é importante o apoio familiar e, portanto, essa decisão é uma decisão que tem que ser tomada com alguma maturidade. Então, é muito bom a criancinha jogar futebol antes, ter essa experiência de comunidade e tudo mais, mas se ele quer atingir a alta performance, e hoje em dia futebol falamos de alta performance, ele tem que tomar essa decisão muito cedo, porque hoje em dia o João Félix foi revelado com 18 anos e foi vendido por 126 milhões. Portanto, estamos a falar de uma enormidade
de movimentações. Portanto, para isso, essa decisão tem que ser tomada cedo. Cedo, para mim, também não pode ser demais. Então, eu acho que o cedo é dependendo da maturidade de cada um, porque cada atleta é um atleta, entre os 12 e os 14 anos, a decisão tem que ser tomada. Depois, nós, como viajar para o estrangeiro, viajar para um outro estado já é uma dificuldade para o emocional do atleta, que o vai afetar na sua realidade. Então, viajar para o estrangeiro para tomar essa decisão é uma decisão bastante mais complicada. Então, nós absorvemos atletas dos 16 aos 17 anos. Dos 16, 17 anos até aos 23. Agora, nós inicialmente... Até os 23 anos, até os 23. Okay. Exatamente. Porque é possível que ele venha com 16, 17 anos, ele faz a avaliação e depois é possível que a família se organize para que ele venha fazer aquilo, porque toda a gente acha que ser jogador de futebol é fácil e hoje em dia cada vez é mais difícil. Então, um jogador de futebol tem um trabalho dobrado, porque ele tem que estudar, como um jovem qualquer, e além de estudar, ele tem que treinar. Então, ele tem mais trabalho do que os outros jovens que só estudam. Portanto, é muito complicado. Então, o mais fácil é, a partir dos 16, 17 anos, ele tomar a decisão, vir para a Europa em período de formação. Você há pouco dizia que Portugal, eu defendo que Portugal é o caminho, mas eu digo que o Portugal é uma alavanca, portanto, é uma rampa de lançamento. Portanto, chegar a Portugal em período de formação é muito favorável, porque em Portugal as pessoas acham que o jogador vem cá no tempo do Washington, ele sabe, é verdade, qualquer brasileiro chegava cá, eles sabiam mais jogar futebol do que os portugueses acordados. Eles a dormir jogavam muito. Quem mais pode falar com propriedade é nosso amigo Washington aqui, Pronto. Que jogou muito tempo. Mas hoje em dia o nosso futebol está muito evoluído. Hoje em dia Portugal está, além de estar na moda no turismo, Portugal está no topo do futebol mundial. Então, quando o atleta vem para iniciar a carreira em Portugal, ele tem que se preparar, que ele tem que concorrer com atletas portugueses, ele tem que concorrer com atletas africanos, mexicanos, argentinos, argelinos, americanos, canadenses. É uma panóplia de atletas. Então, quanto mais cedo ele vier, mais cedo e mais firme ele assenta a sua formação. Porque por mais que o futebol dê voltas, a Champions League vai sempre ser na Europa. Foi aqui que ela começou e é aqui que ela vai terminar. Pode vir muitas histórias, podem ser incluídos clubes americanos, pode acontecer N de situações, mas a Champions League e o futebol vai ser na Europa. Então, o que é que nós diferenciamos de há 2 anos, 3 anos, quando nós nos conhecemos, Adson, até hoje? Nós começamos a sentir exatamente, e porque eu acredito que a formação ela é importante ser mais cedo, nós começamos a alargar um pouco com outros clubes a receptividade para receber atletas mais jovens para pequenas e curtas experiências, mas que lhe engrandeçam o seu futebol. Então, nós hoje fazemos pontualmente no ano, em datas específicas, campos para atletas mais jovens, atletas dos 6 aos 11 anos. Porquê? Porque é bom para a família entender que o futebol é diferente, a intensidade é diferente. É bom para o jovem entender que o futebol é isso. O futebol não é só ali na escola ou no campo ao lado de casa. O futebol ele tem que se preparar para o mundo. Então, aproveitando a facilidade da língua, nós temos parcerias com clubes em que em determinadas datas, que normalmente coincidem com datas de férias, tipo Natal, Páscoa, verão, nós temos campos organizados com clubes de primeira divisão, aqui em Portugal, onde a família pode organizar a sua viagem e vir fazer uma atividade desportiva. Não é uma análise, porque não dá para analisar um jovem de 6 ou um jovem de 8 ou de 10, dá para analisar naquele contexto, mas não sabemos o que é que aquilo vai dar. Portanto, dá para nós direcionarmos a cabeça dele e até motivá-lo para ele trabalhar mais. É isso que fazemos. Deixa eu lhe interromper um minutinho aí. Existe um nível para que esse garoto vá para aí? Ou é mandado pela academia? Um pai individualmente que tiver acesso e conhecer a Soccer Life, ele pode tomar essa atitude de querer mandar o filho dele? Ou só seria através de alguma academia onde algum coach já viu que aquele garoto tem um potencial a mais
e estaria mandando ele. Todos os garotos têm potencial. Isso é assim, eu defendo, vamos lá, nós a Soccer Life, nós não somos agentes de futebol, nós somos formadores de pessoas e formadores de atletas de futebol. O que é que nós temos? Nós temos, graças a Deus, um excelente network e nós trabalhamos com vários clubes. Então, o que é que nós somos uma ferramenta para as famílias e uma ferramenta para o jogador. É lógico, se o jogador já tem um potencial a mais, e quando estamos a falar de jogadores de 15, 16, 17 anos, eles começam a já ter empresários, já começam a ter alguém que cuida da sua carreira. Claro. Portanto, aí o caso já é outro. Antes disso, quem cuida da carreira é o pai e a mãe. E o pai e a mãe têm que escolher os caminhos e o direcionamento. Então, o que é que nós fazemos? Nós mostramos os caminhos. O que nós fazemos, nós não queremos saber se o garoto é bom ou mau, porque eu já tive muitas histórias que o garoto era muito mau, mas ele chegou aqui e jogou. Eu posso dizer que eu falava ontem ou anteontem com o diretor de um grande clube e trocávamos ideias e estávamos a rir, não vou dizer o nome do clube, mas é um grande clube de São Paulo, e trocávamos ideias e ele dizia: Alexandre, é impressionante como a gente pega em atletas que estão aqui nos nossos sub-20, sub-18, sub-16, eles jogam aqui muito e eles chegam a Portugal e ou chegam à Europa e viram um espectador dentro de campo, com atletas se calhar com menos qualidade individual, mas com um tipo de futebol diferente. Então, o futebol é uma magia, é uma coisa que está em evolução o tempo todo. E a intensidade de futebol em Portugal, a intensidade de futebol na Europa, mas em Portugal, falando em Portugal, é muito grande. Quem joga em Portugal, joga em qualquer lugar do mundo. Porque vive a experiência do clima, vive a experiência do europeu, vive a experiência de N fatores que depois lhe serão facilitadores para que ele poderá ir para outro país, aí já tem o problema da língua. Em Portugal ele não tem o problema da língua. Em Portugal você já tem aí uma facilidade muito grande, que é a língua, que a gente acaba sabendo que é uma barreira, né? É uma barreira enorme, é uma barreira enorme. Por isso é que é importante o jovem estudar. Por isso é que é importante trazer, imagina trazer um jovem de 10 anos para fazer um camp. Porque, assim, toda a gente quer entrar no futebol. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Toda a gente quer entrar no futebol porque um dia quer ganhar dinheiro no futebol, quer viver de futebol. Então é preciso explicar, e toda a gente quer, seja ser médico ou outra coisa, fazer o que gosta, mas ganhar dinheiro. Então é preciso explicar ao jovem que para eles ganhar dinheiro, ele tem que estudar. Temos que tirar aquela utopia de que ele não tem que estudar. Porque hoje em dia é comum, em Portugal, por exemplo, na primeira divisão, o treinador ser estrangeiro. E o treinador pode ser estrangeiro e ser inglês. Imagina, o Bob Robson treinava o Futebol Clube do Porto. Quando o Bob Robson treinava o Futebol Clube do Porto, o Mourinho, hoje o treinador do Tottenham, era o adjunto dele. E os treinadores portugueses diziam que ele era só um mero tradutor. Porquê? Porque ninguém falava inglês. Então alguém tinha que traduzir. Ô Alexandre, só para você ter ideia, você está comentando essa questão aí dos garotos. Aconteceu um fato agora, bem recente, que aconteceu uma situação onde a gente colocou um garoto lá no Palmeiras. Aqui onde tem uma estrutura fantástica, né? Uma estrutura hoje, uma das melhores do país. E o que acontece? Ele foi para lá com 3 meses, com 2 meses, ele já era titularíssimo da equipe sub-12, sub-13. E o que acontece? Só que os pais aqui, ele lá, e aí onde você está batendo nessa tecla, justamente na tecla da dificuldade que é entre aspas, o extracampo. E simplesmente ele no Palmeiras ganhando tudo, o Palmeiras com ele já querendo fazer um contrato, de certa forma, com mais responsabilidades. Contrato de formação. Fez um contrato com a Puma. Então você já vê que é um diferenciado. E o que acontece? Simplesmente bateu saudade da família. Bateu saudade da família e assim, o futebol é uma coisa que ele gosta, é uma coisa que ele ama, mas que naquele momento não era o momento ideal porque ele estava sentindo falta da família. Simplesmente ele, entre aspas, voltou
para Salvador. Hoje está no Vitória. Está no Vitória, é um menino de ouro. E simplesmente, por essas questões que a gente está colocando aqui na live, é um dos fatores principais, principalmente para os mais novos. Então, é bom ficar ciente que são decisões que não são fáceis. Mas isso... A questão até de quem tem 14, 15 anos, entendeu? Mas, que Washington, deixa completar o seu raciocínio. Isso, pegando numas palavras mais fáceis para dizer, isso tem cura. Isso é fácil de resolver. Agora, o que é fácil de resolver? Lá está. Tem que haver um preparamento psicológico, um preparamento emocional, um preparamento a vários fatores. Por isso é que é importante essas atividades. Porque, assim, é muito engraçado. Porque o meu filho vai fazer um camp na Disney. Cara, a Disney é para o rato Mickey, não é para fazer camp. Portanto, esquece. Não, porque nós vamos fazer um campo não sei aonde. Mas vai fazer um campo como? Mas vai estar lá o papai, vai estar lá a mamã e o menino vai estar a jogar com os amigos que ele conhece. Cara, vale o que vale. É uma experiência, é verdade, vale a pena, é uma competição, é interessante, mas não é tudo. Agora, se você colocar um jovem de 10, 11 anos a ir fazer uma experiência de um campo com outros jovens que ele não conhece de lugar nenhum, que ele nunca jogou, aí ele entender que um jogador, quando ele muda de equipa, ele vai ter que jogar com outros atletas que ele não conhece, que não lhe passam a bola, que ele tem que fazer outro grau de coisas, que ele só vai ver o pai ou a mãe, possivelmente, ao final do dia no hotel, porque é importante, porque nós não recebemos, por exemplo, nós não recebemos atletas com menos de 16 anos que não venham acompanhados pelos familiares, pelo pai ou pela mãe ou por ambos. A partir dos 16, ele já pode vir sozinho. Então, tudo isso é que faz aquela construção emocional, que eu costumo chamar a mudança do chip. Porque o atleta, ele vive muito naquilo que ele vê. Ele vê que o Neymar tem um avião, o Cristiano Ronaldo tem um avião, o fulaninho faz, e ele acha que as coisas vão ser assim. As realidades não são assim. O Palmeiras é um excelente clube, tem excelentes condições, o São Paulo e outros mais. Mas tem aí clubes por o Brasil fora que nem pensar. É muito importante, você falou aí sobre essa questão do estudo, de a pessoa se preparar extra-campo. O estudo é fundamental, até porque é o seguinte, quando a gente fala em futebol, a gente sabe que as cifras aparecem, né? Fala-se muito de dinheiro, mas esse é um percentual muito pequeno dos jogadores. Eu estive vendo recentemente, e 82% dos jogadores, eles chegam a ganhar um salário mínimo. Então, nós estamos falando de um número muito grande, principalmente quando fala de Brasil, e acredito que em Portugal também. Brasil, mas faça aí essa ressalva é boa que você falou. Brasil, um salário mínimo é ruim, mas muito jogador vive em Portugal, não digo bem, mas razoavelmente, com pouco mais do que um salário mínimo. Realidades diferentes, né? São realidades diferentes. Mas a gente fala no Brasil o seguinte, se ele for ganhar um salário mínimo na Suécia, lá está a importância do estudo e do preparo. Se ele for para a Suécia e não falar línguas, ele não consegue falar. Mas se ele for ganhar um salário mínimo na Suécia, ou se ele for ganhar um salário mínimo na Inglaterra, estamos a falar na Inglaterra de uma terceira divisão, um salário mínimo de 2.000, 3.000 libras Suécia, 2.000 euros, 2.500 euros por mês, algo por aí. Portanto, estamos a falar de condições diferentes. Agora, tem que haver esse preparo. É esse preparo que é importante. Por isso é que é importante ele tem que estar preparado, né? Como? Tem que estar preparado. É necessário estar preparado. Ter uma formação, porque o futebol, assim, você vai buscar o futebol, mas você não tem uma certeza 100% de que isso vai acontecer. Então, eu digo o seguinte, com o futebol você sempre ganha, mas você tem que estar preparado. É como qualquer, vamos separar. Eu separo o futebol do atleta de alta performance de futebol. Uma coisa é um jogador de futebol, outra coisa é um atleta de alta performance de futebol. Um atleta de alta performance de futebol, independente da divisão, independente de qualquer coisa, é como um nadador.
ele tem os seus problemas, ele entra em depressão, ele tem saudades da família, ele tem saudades dos seus amigos, ele precisa de apoio. Apoio ele precisa sempre. Só que assim, um boxeador, ele pode virar boxeador aos 25 anos, 30 anos. Um nadador, ele pode virar um super nadador, ele pode não ir aos Jogos Olímpicos, mas ele pode virar um bom nadador aos 20 anos. Um jogador de futebol, ele não pode se dar ao luxo de ele começar a jogar em alta performance aos 20 anos. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, esse preparo é um trabalho que não é nenhum empresário que vai fazer, não é nenhum representante que vai fazer. Esse trabalho é um trabalho que é muito feito pela família e pelas escolhas da família, pelo apoio familiar e pelo jogador. Só isso é que vai ajudar um suporte e uma bagagem para ele conseguir chegar ao mais alto nível. Ô, Alexandre, deixa eu interromper um pouquinho aqui para mandar um abraço aí para a turma toda aí que está nos acompanhando aqui. Pô, tem Abraço muita para gente, todos. não vou de todo mundo, mas estou vendo a presença de todos vocês aqui. Obrigado por estar participando aí. Para vocês que estão chegando agora, esse aí é Alexandre Ribeiro, da Soc Live Experiência, lá de Portugal, que está batendo papo com a gente, falando um pouco sobre futebol brasileiro e um pouquinho sobre futebol português. Mas com a palavra, Alexandre. Não, basicamente é isso que nós estamos a falar e eu estou surpreso, até pelas questões que eu estou a ver aqui que não estamos a conseguir responder, e eu estou surpreso também com a quantidade das perguntas que vocês já têm aí guardadas, e acho que nós vamos ter que marcar uma outra conversa mais à frente. Eu vou até organizar aqui daqui a pouquinho algumas perguntas aqui para a gente fazer um bate-pronto, né? Eu mando daqui, você responde lá de uma forma rápida para a gente conseguir responder o máximo de pergunta possível, mas vejo que está sendo bastante proveitoso esse bate-papo contigo, que é a experiência que a gente traz e que a gente acaba levando também essa troca de experiência aí para a garotada que está começando, para os pais que têm dúvidas também sobre essa questão de futebol. Principalmente quando eu falei do futebol de Portugal, pô, como é que seria isso, mandar um filho meu para Portugal? É possível? Então, fiz questão também de convidar o Washington para estar presente com a gente, alguém que já jogou muito tempo em Portugal, para que a coisa fosse assim bem aberta, bem transparente e a gente falando aí sobre isso. Não, é como eu acho que o Alexandre resumiu bem todas as situações onde é uma profissão que não é fácil. Ela além disso, é uma profissão curta, porém você pode ter um aprendizado para a vida toda. Então, é fundamental que a pessoa tenha, primeiro, determinação, né? Determinação, que tenha convicção do que quer e assim, ser colocada de uma forma onde ele tenha pessoas realmente capacitadas, como o Alexandre mesmo falou, que possa direcionar toda essa situação de um trabalho, onde ele é um trabalho que começa das coisas mínimas, onde dá um suporte totalmente necessário no mundo do futebol, ainda mais porque hoje é muito mais organizado do que há 12 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu jogava. Porque o futebol hoje ele evoluiu tanto que o futebol hoje, inclusive na minha época, até Alexandre pode confirmar isso, o próprio Porto já virou uma empresa. O Porto hoje é uma empresa... Não, uma multinacional. Não é uma empresa. O Porto tem 14 empresas dentro do grupo FC Porto. Entendeu? Então, assim, não só o Porto, eu estou dizendo... Não só o Porto, vários clubes pela Europa. Porto, e que são SAD, são empresas onde são cotadas. E vive de resultados, de tudo. Então, com certeza, é totalmente diferente de muito tempo atrás. Então, um jogador de futebol hoje, ele tem uma responsabilidade gigantesca em todos os aspectos. E tem que haver esse preparo deste jogador para não acontecer o que aconteceu no passado. Quer dizer, para não acontecer exemplos negativos. O que é que eu considero exemplos negativos? Não é positivo nós vermos hoje um fenómeno, um craque mundial preso porque ele usou um passaporte falso. Não é bom. Não é bom.
Não, e isso aí, Alexandre, é uma das coisas que a gente sabe que isso deu uma ênfase porque a gente sabe que quem é quem, no caso. O cara, Ronaldinho é embaixador da ONU. Não se discute. É um ídolo mundial, né? Um ídolo mundial. Então, nós estamos falando... Ídolo do Messi! Ídolo do Messi. Quando o Estádio do Dragão foi inaugurado, foi a primeira apresentação do Messi para o futebol. E naquela época, o Messi olhava para o Ronaldinho como sendo o ídolo dele. Ele olhava para cima. Quer dizer, o Ronaldinho, eu defendo que, infelizmente, eu conheci, não o Ronaldinho tão bem, melhor o irmão, mas o Ronaldinho ganhou 30% do que ele podia ter ganho. E isso é que é o preparo das pessoas. Nós temos que preparar o atleta. O atleta, hoje, o pai do atleta, deixe só completar isto que eu acho que isto é muito importante. O pai do atleta, há aquela história. Mas eu vou pagar para jogar. Meus amigos, futebol é como qualquer profissão. O cara que quer ser dentista, ele tem que se formar. E se ele não se formar, ele não vai ser dentista. Então ele vai ter que pagar. Uns vão para uma universidade mais barata, outros vão para uma universidade mais cara. Mas quando ele se forma, o dentista, ele não começa a ganhar dinheiro no dia seguinte. Não. Ele vai ter que comprar uma cadeira de dentista, ele vai ter que ter um escritório, ele vai ter que fazer a clientela. O jogador de futebol é exatamente igual. Ele tem que se formar. Agora, tem as exceções. Vou dizer, o Neymar, ele não começou aos 12 anos. É um trabalho que o pai do Neymar começou antes. Ele começou a dar nas vistas aos 12 anos. Aos 17 anos, o Neymar era o jogador mais bem pago do Brasil. E era o jogador que levava os Santos às costas. Portanto, claro, o Neymar, o trajeto do Neymar não começou aos 17 anos, não começou aos 12 anos. Ele começou antes. E foi um trabalho que cada um, com as suas dificuldades, o pai do Neymar, umas ou outras, mas é tudo é trabalho. E tudo, cada um vai escolhendo o seu caminho. E o Neymar conseguiu, porque ele se esforçou bastante. O resto veio depois. O resto, quando ele já estava mais ou menos preparado para o negócio que o Washington está falando. Ele estava, se calhar, menos preparado para chegar a um local onde o futebol é um business, onde é preciso apresentar resultados, onde é preciso... O jogador é um ativo, o jogador tem que meter na cabeça que o jogador, por mais que ele seja craque, ele no nível do Neymar, ele é empregado. Exatamente. E o empregado tem que apresentar. E ele tem, Alexandre, ele tem uma responsabilidade gigantesca, não só com o clube, com a imagem dele, com as crianças que o seguem, que o admiram. Entendeu? E a imagem dele, de Ronaldinho, de Messi, de Cristiano Ronaldo, é a imagem de garotos de 3 anos de idade, de 5 anos de idade, que eles visualizam isso. Então, isso é muito importante, entendeu? E aí onde eu falo, é onde o jogador hoje, eu até comento muito com antes, quando a gente está tomando um cafezinho, almoçando, aí a gente comentando sobre essas coisas, aonde um jogador hoje ele tem que ter não só um preparo, o que às vezes é muito difícil, mas ele tem que ter um preparo, porque ele tem que ter pessoas totalmente capacitadas para dar essa segurança, dar o suporte, dar essa segurança para ele, aonde ele possa ir com segurança. Tem que estar bem assessorado. Seja qual situação for. E a gente comentando isso aqui, não é que seja fácil, isso é muito difícil, porque a gente sabe que no mundo do futebol também tem muita picaretagem. Tem muitas pessoas que levam para o lado. Todo lado. Como em muitas outras atividades. Então, assim, um dos conselhos até que eu dou é que a pessoa, antes de qualquer situação, busque pessoas que realmente dê essa segurança para que realmente, se ela tiver que um dia ter sucesso no futebol, com certeza ela vai ter, porque foi feito o máximo para isso. Exato. E se não for futebol, ela vai estar preparada para sair para qualquer outra profissão. Isso é importante, muito importante. Você entendeu? Como? Então, não entendi. Não, é justamente isso. Edson. Não, eu falei, muito importante isso de a pessoa estar preparada, né? É muito importante porque ele pode estar no futebol, ele pode fazer uma carreira na formação do futebol e a carreira, embora ela comece cedo, porque toda a gente diz que ela acaba cedo, mas nunca ninguém diz que ela começa cedo também, né?
Exatamente. Mas a única situação que eu diferencio das palavras do Washington é que o futebol, ele hoje em dia, ele já não acaba cedo. Ele acaba cedo naquela posição. Mas depois o jogador, ele pode ser diretor, pode transformar-se num agente de futebol. O Deco, hoje em dia, é um dos empresários mais importantes da Europa. E em breve, Meu amigo pessoal. Pronto. Deco está a fazer um trabalho com a D20, um trabalho excepcional, porque ele tem valores e sentimentos excepcionais. Portanto, e tudo isso, o que acontece? Isso dá uma continuidade ao jogador de futebol. Se o jogador de futebol ele não moldar o seu caráter, se ele não moldar a sua personalidade, se ele não tiver, por exemplo, o Deco não teve acesso a esses estudos, ele teve que depois correr atrás disso, não é? Hoje em dia, os jovens... Mas isso era um perfil antigamente. Antigamente tinha esse... Exatamente. Né? Mas hoje em dia... Chegam mais preparados. Mas o jovem de hoje em dia, ele já pode fazer. Hoje em dia, eu vou dar um exemplo. O James Rodrigues, que hoje está no Bayern, ele quando chegou ao Porto, passado 2 anos, ele formou-se em economia. E se nós olharmos para hoje, para o James Rodrigues, que está no Bayern, que é um craque, o James Rodrigues já passou pelo Mónaco, já passou pelo Real Madrid, hoje em dia está no Bayern e ele já movimentou milhões. Só que o milhões, muitas das vezes, é um tabu. Não é um tabu. O dinheiro é importante para gerar a economia. Esses milhões que são movimentados através das transações fazem gerar a economia de outras empresas que estão indiretamente ligadas ao futebol. Portanto, o facto dele ter ido para o Mónaco, depois foi para o Real Madrid, não é só a comissão que o empresário ganhou ou o dinheiro que o jogador ganhou. É também o dinheiro que esses clubes depois também gastaram noutras coisas, nas assessorias de imprensa e na indústria automóvel e na indústria imobiliária, porque tudo isso depois difere e o dinheiro não fica só no futebol. O dinheiro vai para muitas atividades. Gira. E uma das coisas, Alexandre, que hoje o futebol, não só o futebol, como todas as profissões, hoje não se permite, seja no futebol, seja em qualquer situação, seja numa empresa, vamos dar exemplo, a gente está falando aqui do Porto, ou Benfica, ou Sport, qualquer clube, ou até um clube menor. Hoje você não pode se dar o luxo de me contratar porque eu sou seu amigo. Você tem que me contratar porque eu tenho capacidade. Tem que dar resultado. E tenho que ter conhecimento. Tem essa questão de você me puxar porque eu era seu amigo, isso, aquilo, outro. E o clube com isso pagava uma parcela muito cara. Igual você mesmo acabou de citar aí, o Porto hoje tem N de empresas dentro do próprio nome Porto. Então, isso diz o quê? Nós estamos falando de uma coisa que tem que ter resultado. E a mesma coisa... Vocês falaram do PSG. Cara, o dono do PSG é um dos maiores acionistas da Google. Quer dizer, o PSG para ele é um business. Ele não é só futebol. Ele tem que vender imagem, ele tem que vender camisetas, ele tem que criar camps, ele tem que criar escolinhas, ele tem que criar negócios. E onde a gente também coloca, Alexandre, é que nós estamos falando aqui do Porto, estamos falando do PSG, estamos falando dos clubes grandes, tudo, mas essa situação cabe principalmente para os pequenos, porque hoje não tem espaço para quem tentar aproveitar do futebol ou de qualquer coisa que seja, entendeu? A pessoa que entrar lá, ela tem que realmente saber o que ela quer, seja... Eu vou te dar um exemplo agora, que está sendo feito. O Diego Costa está com um clube em Sergipe, que é o Lagarto, e o trabalho dele está um trabalho excepcional, onde ele está buscando formação de jovens, inclusive já tem alguns em Portugal, em grandes clubes do Brasil, aonde ele está fazendo uma coisa justamente buscando uma política, onde ele tem uma política dentro do Atlético de Madrid, e ele proporcionalmente ele está levando para dentro do Lagarto. Mas é um atleta que tem uma vasta caminhada. O Diego passou pelo Porto antes do Atlético de Madrid. Portanto, lá está. O futebol, o que é o futebol? O futebol é intensidade, o futebol é treinamento e tal, mas o futebol essencialmente é network. Então, é preciso deixar esse espaço do network para aqueles que trabalham nessa área.
O empresário, o agente, o pai não tem que tentar, eu vou ser empresário. Não, ele tem que ser pai. Por isso é que eu defendo, ele tem que ser pai. Até determinada altura, eu defendo sempre que tem que ser o pai a decidir. E muitas das vezes eu aconselho o pai a não aceitar, a não aceder à pressão dos ditos empresários que vêm. Depois, eu sou o próprio a dizer ao pai, agora é a hora de pegar no empresário, porque está aqui uma coisa que já não é para nós fazermos, é para nós continuarmos a fazer o que fazemos, é para você fazer melhor ainda o trabalho de pai, mas agora temos que procurar um empresário que vai fazer o outro trabalho que não é para nós fazermos. No sentido mais profissional. Alexandre, eu vou interromper um pouquinho aqui para nós falarmos o seguinte. Eu vou pegar aqui algumas perguntas, que o nosso tempo vai ficando curto, porque como o bate-papo está bom demais, acaba que o tempo passa e a gente nem vê, né? E aí vai ter que surgir novas lives aí para a gente poder estar tirando... Vamos marcar. Deixa no meu aí. Okay. Só entra no Zap, te mandei algumas coisas aí no meu aí. Eu vou te fazer algumas perguntas que mandaram aqui para mim no Zap. Mandei, deixa eu dar uma lida aqui. Já te pergunto agora aqui algumas perguntas que mandaram aqui para mim. Deixa eu só começar aqui. Essas já foram respondidas? Algumas já foi, a gente vai vendo aqui, eu só vou pontuar, tá? Para que fossem perguntadas mesmo. Quais os critérios para as peneiras nos anos iniciais e se as peneiras realmente funcionam aí em Portugal. Só funcionam em Portugal e não são peneiras. O nosso formato é completamente diferente da peneira. Portanto, não é... Tem uma peneira e o garoto chega e joga 15 minutos e logo e toma-se a decisão. Não. A nossa avaliação, dependendo da idade, se é um menor, como eu falei há pouco, se é um menor entre os 6 e os 12 anos, ele vem uma semana, dependendo da época do ano, pode ser uma semana ou duas, e a decisão do pai. Se for um jovem de mais de 16 anos, ele vem obrigatoriamente 2 semanas. E não é uma peneira. 2 semanas. Okay. E é um trabalho que nós fazemos uma avaliação de raio-x. Portanto, exames médicos, como é que ele é dentro de campo, como é que ele é fora de campo, treinos contínuos, porque ele demora um tempo a adaptar-se. Tem uns que mostram muito à chegada e depois, passado alguns dias, eles já não conseguem. Tem outros que são mais tímidos e nos primeiros dias não conseguem, mas depois, mais para o final da primeira semana, já conseguem mostrar melhor o seu futebol. Portanto, é uma avaliação, a nossa avaliação dura 2 semanas. Ele chega a um domingo e ele vai embora no segundo sábado. Ok. Vamos lá. Quais os conselhos que você dá para os jovens brasileiros da base que pensam arriscar a carreira aí em Portugal? Eu aconselho a fazer uma experiência o mais cedo possível. Eu aconselho a vir conhecer o futebol em Portugal o mais cedo possível para ver as diferenças, para ver que não é como ele está habituado a ler no jornal, ou não é como ele vê na televisão, ou não é como ele ouve o pai e os amigos a fazer resenha. É diferente. Então nada melhor do que vir cá. Essa pergunta aqui vai bem direta aí para você. Como a Soccer Life pode auxiliar os atletas de base? Em tudo. O que é que acontece? Eu coloquei uma pergunta na minha live há dias atrás, em que eu perguntava 4 fatores, o que é que era o mais importante. Se era a parte burocrática, se era a intensidade do futebol, se era o clube ou se era o caminho. E a maioria das pessoas me responderam, e foram muitas, que disseram que o que mais os preocupava era a parte burocrática. Então eu vou dizer, isso é o menos preocupante. Faz parte da nossa missão resolver a parte burocrática, o clube e o caminho. A parte que ele tem que resolver porque é aí que o atleta tem que fazer, é a intensidade. Então, o que é que o atleta tem que ter? O atleta tem que fazer muito cardio, ele tem que estar muito capacitado, porque o futebol europeu é muito mais intenso que o futebol brasileiro. Ele tem que estar muito capacitado a nível de pulmão, para correr muito e para lutar muito até à última pela posse da bola, para tentar até ao último momento chegar lá, porque é isso que o europeu gosta de ver. Não é, eu não vou correr porque a bola eu já vi que ela ia sair.
aqui não há premonições. Ele tem que correr para chegar lá até à linha e ver que não conseguiu chutar. Pronto. Então, disciplina, né? Disciplina em todos os aspectos. Tem que ter disciplina total e tem que ter uma coisa muito importante. Ele tem que querer realmente isso. Ele tem que querer muito e a família tem que querer junto com ele. Tentando organizar aqui as perguntas aqui, porque as perguntas elas chegam assim de formas aleatórias, né? E eu estou tentando encaixar ela de acordo com o que a gente já vem conversando aqui. Então tem aqui um que é o seguinte: o que realmente vai fazer com que a carreira dê certo? Talento, dedicação, disciplina ou fator sorte, como muitos dizem? Fulano teve sorte. Não há sorte. Eu respondo logo que não há sorte, há trabalho. Mas a disciplina é fundamental, o talento faz parte, porque se o cara não tiver talento é melhor ele ir para padeiro, mas a disciplina e o trabalho é fundamental. O foco, a determinação, a dedicação, tudo isso são fatores. Não é uma coisa só. Em todos os aspectos. São muitos ingredientes para fazer o bolo, ok? Mas são ingredientes fundamentais para o sucesso em qualquer atividade. Também no futebol, é lógico, não é? É a disciplina mental, é a disciplina física, é a disciplina realmente emocional. Diferente, entendeu? Exemplo, onde o futebol hoje é uma coisa que você vive praticamente do corpo. Exatamente. Olha, Alexandre, tem uma pergunta aqui que me diz aqui o seguinte: eu pulei algumas coisas, estou fazendo aqui um resumo de uma pergunta que fez. O pessoal não estou falando. Olha, gostei agora aqui da resposta. Quem quiser sorte, joga na Mega Sena. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui, o seguinte: o intercâmbio, a experiência da Soccer Life pode aproximar esse sonho com que garantia? Com que garantia? A experiência da Soccer Life, eu coloco-me no lugar do pai, que eu também sou pai, né? Então, o que é que eu digo? A maior garantia é a segurança do seu filho. Portanto, pegando nas palavras do Washington que ele disse, existe muito picareta, existe muita gente que promete e não faz, existe muitas coisas. Agora, há uma coisa. Estamos a falar da Europa. Ano passado, por exemplo, houve uma grande operação, foram encontrados aqui vários jovens que foram ditos enganados. É muito discutível, dá também para nós falarmos durante muito tempo. Eu acho que muitos não foram enganados, porque se o cara vendia coco na praia e alguém lhe contou a história que ele vinha para aqui, que ele era jogador, quer dizer, é preciso ter um pouco de raciocínio. Se ele não conseguia ser jogador na terra dele, aqui muito menos, não é? Mas pronto. Agora, o que é que acontece? Quem normalmente faz essas grandes picaretagens não são sim em parceria e são sim, de alguma maneira, ajudados ou apoiados por clubes europeus, mas essa não vem do europeu, porque aqui as regras são muito rígidas. Portanto, há um controle muito grande de entrada nos países, há um controle muito grande. Portanto, a segurança de com quem o pai está a fazer negócio, de com quem o pai está a organizar o evento, isso é muito importante. É muito importante mediante a idade. Se a criança é jovem, que o pai acompanhe. Se a criança é menos jovem, que o pai saiba com quem é que ele está a trabalhar. Para terminar? Ô, Alexandre, deixa eu te falar aqui o seguinte, ó. Nosso tempo já está esgotando, o bate-papo maravilhoso. Eu gostaria de aproveitar e responder aqui. Tem muitas perguntas de pessoas me perguntando o seguinte: qual o custo de passar 2 semanas lá? Eu não gostaria de falar aqui na live sobre valores. Eu aconselho a vocês que estão aí ouvindo a nossa live que siga lá o nosso amigo Alexandre no Soccer Life Experience. Você pode conversar com ele diretamente no direct e também tirar mais algumas dúvidas ali individual. Alexandre, vou aproveitar... E podemos marcar uma live para daqui a 2 semanas. Sim. De novo. Eu vou aproveitar aqui para lhe agradecer, tá? O tempo é muito curto, Obrigado, uma hora. Foi um prazer. E também de querendo mais, para que a gente possa fazer outra. Gostaria que você fizesse assim, as suas considerações aí e os nossos agradecimentos. Um grande abraço a todos, muito obrigado a todos por nos ter assistido aqui e espero que eu tenha ajudado e estou aqui disponível para ajudar em tudo mais que seja necessário e estou aqui para colaborar. Essencialmente, nós estamos num momento em que nós temos que perceber que a entreajuda é fundamental. A entreajuda é fundamental. Com a palavra do nosso amigo Austin, que nós só temos mais 1 minuto. Alexandre, um abraço grande, foi um prazer. Abraço.
Portugal se sinta abraçada nesse momento tão difícil que estamos vivendo no mundo. E com certeza vamos ter mais vezes aí. E estamos juntos. Estamos juntos. Um abraço. Vamos vencer esse corona e vamos contar muitas histórias. Com certeza. Um abraço grande aí para todos. Alexandre, muito obrigado. Obrigado você também por ter participado aí. Você que ficou aí ouvindo a gente aí, dando o ar da sua presença. Muito obrigado a todos. Eu vou salvar essa live, senão eles derrubam e a gente fica sem. Nos falamos, Alexandre. Abraço. Valeu, meu amigo. Um cheiro grande a Portugal. Tchauzão. Um abraço grande.